Bem-vindos ao terceiro podcast aqui do Centro de Treinamento para Pais e Filhos. E hoje o nosso tema é sobre o papel da mulher, segundo a palavra de Deus. Não apenas sobre funções ou conquistas, mas o valor que Deus dá a cada uma de nós. E é claro que quando a gente fala da mulher, a gente fala de entender a nossa essência, a nossa identidade em Cristo, o propósito de Deus para cada uma de nós. E para falar desse tema, não tem alguém melhor do que a apóstola Marisa. Já posso assumir que eu tô nervosa? É uma honra tê-la aqui comigo, tê-la conosco. A senhora que tem sido um espelho do amor de Cristo, que a senhora tem ensinado com o seu exemplo e influenciado, né, apóstola, nessas décadas, uma geração de mulheres. Que bom. Pode se apresentar para nós. Eu que fico honrada de estar aqui, de ser convidada para estar aqui com vocês, de compartilhar um pouco, né, da minha vida e da vida da igreja, da minha família. É uma honra para mim estar aqui. Obrigada, apóstola. E eu abro aqui com a pergunta, né, para a senhora: o que seria realmente significa ser mulher à luz de Cristo? Eu fico sempre que eu ouço esse verbo ser, né, eu fico refletindo sobre o que é ser. Porque se nós existimos, se somos, uma vez não existimos nem fomos, né? E aí, não importa a religião que você tenha, não importa a religião que você acredita, você tem que ter surgido de algum lugar. Não tem como a gente não ter existir sem ter sido criado. E como nós sabemos, Deus nos criou. Não tem outra explicação a não ser um ser que é todo poderoso, um ser que está acima de tudo que já existia. Aí Jeremias fala que antes que te formasse, eu te conheci. Exatamente. Ali está afirmando de onde que nós viemos. Sim, e se somos, e como somos criados, ele nos criou com um propósito e nos criou de uma maneira, né? E cada um ele criou com propósitos específicos, com propósitos também globais, com propósitos espirituais, propósitos de casamento, propósitos de filhos, propósitos. Eu acredito que Deus tem um propósito para cada situação da nossa vida. E para a mulher ele tem um propósito também. Eu não posso querer dizer que a mulher ela pode fazer tudo o que ela quiser fazer, não é isso? Porque não vai funcionar. O desequilíbrio, ele vem desse lugar. Eu tenho refletido, eu atendo muitas mulheres, apóstolo, muitas. E algo que eu sempre falo ali, primeiro, inclusive um teste que eu aplico ali é sobre personalidade. Então a mulher ali, através de alguns testes, ela vai entrar de forma específica nas características da sua personalidade. E eu creio que a personalidade de cada uma de nós manifesta a imagem de Deus. De uma forma muito única, muito singular, muito individual. Combinando, é claro, né, os nossos dons, talentos, temperamentos, as nossas experiências. Mas nós entendemos também que o pecado, ele distorceu essa imagem, então produzindo personalidades fragmentadas, egocentradas, fragilizadas, defensivas. Mas em Cristo, a nossa identidade, o nosso caráter são restaurados. Então, a gente vê ali o Espírito Santo ali na Bíblia, a atuação do Espírito Santo ali restaurando essa personalidade, produzindo ali frutos emocionais e comportamentais, que é paz, alegria, mansidão, o domínio próprio. Então, em Cristo, a nossa identidade, ela é restaurada. Então, o meu eu humano, a minha personalidade espiritual não é a prisão, não é a anulação, mas em Cristo a nossa identidade, né, o meu eu humano sendo formado no formato original, que é manifestar ali o caráter de Cristo. E a gente vê tanto hoje no mundo moderno, nessa atualidade, esse entendimento, a mulher distanciando dessa verdade, né, o propósito
pela qual nós fomos chamadas e criadas. Sim, porque quando você se distancia do seu propósito, você vai em direção ao caos, né? Perde todo equilíbrio. E a palavra de Deus, ele equilibrou todas as coisas quando criou. Primeiro ele criou o ambiente, depois criou os animais, os pássaros, as vegetações, os alimentos, criou todas as coisas. Depois criou o homem e, por último, criou a mulher. E eu vejo que hoje existe realmente um distanciamento desses papéis. E a mulher, até fazendo uma analogia com a criação, ela foi criada depois que já existiam todas as coisas. Ou seja, nós, não, como mulheres, não precisamos ter domínio de todas as coisas, é impossível. E a palavra-chave realmente é equilíbrio. Equilíbrio em Deus. Porque quando eu trago todas as coisas para o meu domínio, para as minhas mãos, achando que eu vou conseguir ter domínio de tudo, eu vou em direção ao caos mesmo. Eu vou caos emocional, caos espiritual e caos físico também, porque gera doenças, né? Gera doenças no nosso físico esse. Querer abraçar, o termo que é querer abraçar o mundo inteiro sozinho. E, não, as mulheres têm realmente já um lado, então a gente precisa cuidar para não querer fazer todas as coisas bem em todo tempo, a toda hora, não tem como. E existe essa pressão que a rede social ela traz, e eu vejo que as mulheres elas têm talvez se perdido nessa pressão, na falta de domínio, que as redes sociais elas são prazerosas, elas liberam dopamina, que é aquele hormônio do prazer, da recompensa, tá aqui, é só um clique, mas a pressão de que tudo é importante, né? Então a gente fala muito sobre a vaidade, a beleza, o que seria essa beleza, que a mulher tem se distanciado também do que é a verdadeira beleza, aquilo que a palavra de Deus diz sobre nós. Então, a mulher, eu vejo que ela tem cedido à pressão. Então, se distanciado nessa pressão de que eu posso ser tudo. É verdade, se nós quisermos, nós podemos ser, mas será que me convém? Será que realmente é o meu lugar ocupar todos os lugares? Então, o desequilíbrio, eu concordo com a senhora, quando a gente não vive realmente o papel, no entendimento pelo qual nós fomos criados, o desequilíbrio ele habita nesse lugar. A desordem no casamento, na criação dos filhos, ele encontra brechas nesse espaço, mas que a mulher tem cedido à pressão ali das redes sociais, não tem gerenciado ali as informações. Até essa influência da mídia, os influenciadores, qual que é o propósito deles? É adquirir dinheiro e poder. Ou poder e dinheiro, porque um leva ao outro, não tem outro objetivo. Pouquíssimos estão realmente interessados em ajudar o próximo. A maioria só quer engajamento para gerar recursos. Então, a pauta vai ser o quê? Coisas que atraiam, como você disse, para dopamina. Coisas que atraiam cada um. O que atrai a criança? O que atrai a mulher? O que atrai o homem? O que atrai o jovem? O que atrai o adolescente? Isso é estudado. Não é, como aquela pessoa é autêntica. Não é. Existe. Ou ela já é predisposta a estudar aquilo, ou existe uma equipe por trás. E a gente vê ali os takes de 1 minuto, 2 minutos, parece, meu Deus, como essa pessoa tem uma vida maravilhosa e a minha é desse jeito. Vai formando esse pensamento. Gerando aquela sensação de falta. Eu tô perdendo, eu não tenho, eu tô perdendo. É por isso, eu perdi por causa disso, eu perdi porque eu fui criada dessa forma, eu perdi porque eu tive filho muito cedo, eu perdi porque eu não casei, eu perdi porque eu casei muito cedo. Então sempre tá perdendo, porque fica achando que ali é a perfeição. Mas é uma ilusão. Sim. Porque a verdadeira alegria é você caminhar em Deus. Traz alegria, traz gratidão. A falta de gratidão é o que leva você ficar focado muito nesses influenciadores digitais. Eu concordo. Falta de gratidão. E a falta de gratidão gera um coração amargo. E o coração amargo gera um coração de tristeza, um coração que não tem um rosto triste, um rosto feio. A Bíblia diz em Provérbios que o coração alegre embeleza o rosto. Então, se o meu coração é grato, ele vai ser alegre.
Não importa se eu tenho hoje e a gratidão não está em grandes coisas, está em pequenas coisas. Eu tenho meditado nisso hoje. Nós vemos que a mulher, ela tem deixado de gerar valor nas coisas triviais, no ordinário ali, no dia a dia. Ali a gente vê as coisas tem que ser o extraordinário, a viagem, exatamente, né? A beleza ali numa estética já com e se um uma padrão coisinha definido. não atende, parece que nada vale a pena. Então acho que uma das coisas que a gente traz aqui agora, né, apóstola, é realmente a mulher voltar para esse entendimento e ter um coração grato. Muitas vezes aquela mulher que não se sente alegre ali no seio familiar, será que ela tem cultivado essa gratidão? Será que ela tem gerado valor nas coisas triviais do dia a dia, como colocar a mesa, fazer a comida, ornar a casa, né? Isso é tão feminino, isso é tão maravilhoso, esse olhar que é da mulher. Porque quando eu tiro o foco de mim, coloco foco no que que a minha alma acha, não a minha alma, a minha mente, acha que eu deveria ser. São os fragmentos. Aquilo ali que traz isso é uma identidade fragmentada. Traz frustração, e aí eu perco até... Não, o que adianta? Eu não tenho um jogo completo para montar a mesa, eu não tenho tempo para montar a mesa, eu não consigo agregar minha família toda à mesa. E essas coisinhas você vai fazendo aos pouquinhos. Usa o que você tem. Dá o seu melhor. E graças a Deus, hoje, a gente perdeu aquela escravidão de que a mesa tem que ser colocada todos os pratos da mesma cor, todos os talheres iguais, todos os copos iguais. Isso era uma escravidão. A toalha, se você vai fazer uma festinha, as toalhas têm que ser todas iguais, os pratos têm que ser todos iguais. Isso era uma prisão. E hoje está liberado isso aí. Ah, é? Tá, não tem. Você pode fazer do seu jeito, pode ser um prato de cada cor. Eu sou toda metódica. Tudo igual, tudo igualzinho. Hoje até se você faz tudo igual, já não tem o mesmo valor. Olha. Você precisa saber compor e pela harmonia. Sim. E a harmonia também é outra palavra muito importante. A harmonia no lar, a Bíblia fala muito que a harmonia no lar é a mulher. Eu sei que é um peso, mas quando a mulher decide viver pela palavra de Deus e parece que é uma coisa muito difícil, não é. Se você decide viver todos os dias pela palavra de Deus, cada vez vai ficando mais fácil. Mas eu acho que quando a gente entende que nós somos, o nosso papel, um deles é nutrir, que nós somos acolhimento e que nós somos essa contenção, fica fácil o entendimento de nós criarmos esse ambiente harmônico. Porque eu já contei em mim essas habilidades para fazê-lo. Já fomos então já está em nós assim. Isso. Então já está em nós. Talvez eu não esteja usando para o bem dentro do meu lar para os meus. Mas já está em nós essa capacidade, Deus já colocou na mulher a capacidade para nutrir, o sustentar, o alimentar. Então isso fala de harmonia, né, apóstola? Sim. Harmonia lá em casa, para mim, é um valor. Eu coloco muito com uma autorresponsabilidade, independente do humor do Jefferson, independente como que as crianças acordaram. Então, quando a harmonia ela se torna um valor... independente do outro. Eu cuido, é o meu devocional, é como eu me alimento, é como eu preparo ali a refeição. Então, quando nós temos esse entendimento, a gente consegue fluir nessa verdade e incrível como a gente consegue mudar o ambiente da nossa casa. Sim, a gente consegue liberar um ambiente leve dentro do nosso lar. Então, a gente vê ali que as emoções, elas começam a ser transformadas também nessa harmonia que nós criamos. Exatamente. Quando eu ponho as minhas expectativas no outro, então, como o outro está, vai gerar a emoção em mim. Se o outro está bem, eu estou bem. Minhas expectativas têm que estar em Deus, porque Ele é imutável. O outro muda. Mas se eu estou com a expectativa em Deus, não importa se o outro mudou, se o outro está bem, se está mal, eu não vou me abalar por isso. E quando eu coloco também minhas expectativas, hoje todo mundo vai comer junto. Não pode, eu também não vou fazer mais nada. E não é assim que funcionam as coisas. Por exemplo, eu gosto de fazer todo domingo, na hora do almoço, faço para todo mundo lá em casa. Quando é no sábado à noite, eu ponho para todo mundo. Mas aí, quando é no domingo, vem quem pode. Ou quem quer também. Porque, às vezes,
uma das meninas tem outro programa ou quer simplesmente descansar naquele dia. Então eu não vou falar, então eu não vou fazer para ninguém. Vamos comer os que estiverem ali. Aí tiro os que não vêm. Se vier mais uma pessoa, eu coloco mais um. Então, essa mobilidade que a gente aprende, não, a gente não nasce com isso, a gente aprende. A gente aprende a ter expectativas em nós mesmos e em Deus. Tem que aprender. E a gente fala de autocuidado nisso, né, apóstola? Sim. Porque se eu não estou conseguindo, eu tenho falado até em outros podcasts, em entrevistas, sobre essa vida plena. Então, Sim. existe uma promessa de Deus para nós. Então, se eu não tenho conseguido viver essa plenitude, essa harmonia, se eu não tenho conseguido viver o propósito de nutrir, então eu preciso olhar para mim e sondar o meu coração. Talvez eu estou desnutrida, primeiramente. Isso, então olhar para o nosso coração para ver como eu me sinto, como eu estou me vendo, como tem sido a minha relação comigo, com as pessoas à minha volta, com o Senhor, porque nós podemos e nós devemos, nós podemos viver isso, é uma promessa. Está lá para Deus, existe em Deus essa promessa de viver essa plenitude também. Então é um convite para nós mulheres olhar para dentro de nós e sondar, deixar Deus sondar e ministrar em nós esses vazios, entender as áreas que têm que ser trabalhadas. Mas é como Davi fez essa oração. Sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. E sempre vai ter alguma coisinha que a gente precisa mudar. Sempre vai ter. Vai ter algo que eu sempre falo que no trânsito a gente se transforma, né, às vezes. E aí, se o outro faz alguma coisa que a gente acha que está fazendo errado pra gente, a gente quer revidar e quer... Aí muitas vezes o Espírito Santo fala, mas você também não faz isso? Aí eu já fico pensando, eu já fiz sim. Outras vezes eu falo, não faço não. Esse daí eu tô fora. Esse não. Porque às vezes eu falo, olha só, gente, não me deu passagem, não, acelerou ao invés de dar passagem, mas não vai acabar meu dia por causa disso? Não. Eu sempre dou a primazia para quem precisa ali. Mas se não me deu, às vezes eu cobro de Deus e às vezes eu fico quieta. Porque às vezes isso pode transtornar o dia de alguém. Porque, não, acabou com o meu dia, porque eu vou chegar atrasado, porque não me deu a passagem, porque não sei o que lá. Focando no outro. Isso que faz a gente viver muito mal. Quando o nosso foco está na vida do outro. Mas que é o que ele influencia na minha vida. Mas quais recursos emocionais e espirituais que nós temos? Porque as emoções, a gente não escolhe o que nós vamos sentir. Sim. Então, todos nós vamos sentir a raiva, a tristeza, a angústia. Exatamente. As emoções, elas são reais. Eu digo que as emoções é uma forma também que eu me conecto ao coração de Deus. As emoções, elas revelam aquilo que está em mim e me gera dependência, me gera intimidade. Mas quando eu não tenho recursos emocionais, que é do autoconhecimento, saber como eu funciono, e recursos espirituais, aquilo que a palavra de Deus nos orienta sobre todos os temas, aí a gente cede para o outro. Aí aquelas emoções de fato vão governar a nossa vida ali, vai governar o nosso lar e vai gerar um total desequilíbrio. E eu só vou conseguir ter esse autoconhecimento quando eu mergulho realmente na palavra de Deus. Estudar sistematicamente, jejuar, orar, ter um tempo mesmo, não importa qual que é o horário, não importa se é 5 minutos, 10 minutos, mas tem que ter esse tempo, tem que ter esse sistemático no seu dia a dia, para que você possa entender. Parece uma coisa impossível, mas se você começa a estudar um pouquinho a cada dia, você vai entendendo e você vai sendo lavado pela palavra. É uma coisa espiritual mesmo a palavra, que mesmo lendo, você é abençoado. Sim. Quando você medita, então, você é transformado. Então, e como imagina minha alma, assim ela exatamente. E como que eu vou imaginar coisas boas se eu não estou mergulhado em coisas boas? A gente vê que o mundo está vivendo um caos, a gente vê que pessoas estão vivendo em ambientes muito tóxicos. E como que essa pessoa vai ter uma mente saudável? Somente mergulhando na palavra de Deus, não tem outro caminho. Eu concordo. Porque e outro papel da mulher, ela entra muito no discernimento. Gente, nós mulheres, sensibilidade, nós temos essa sensibilidade, esse discernimento, nós nos antecipamos. Então, e é a palavra de Deus que nos traz essa sensibilidade, esse discernimento. Exatamente. E aí a senhora usou outra palavra que é muito feminina, que é o tempo. A mulher feminina,
A mulher de Deus, ela gerencia o tempo dela. Aí eu volto um pouquinho lá para as redes sociais, que a gente vê que coloca como se tudo fosse importante. Tudo. Tudo é. E as pessoas, quando ela não tem o entendimento da palavra, quando ela não tem uma ordem, quando ela não tem um equilíbrio, ela cede e ela tem uma desordem, porque ela não sabe elencar ali as prioridades. E tudo que tem valor, a gente tem que gastar tempo. Então não tem como eu experimentar do caráter de Cristo, minha identidade ser restaurada, se eu não gasto tempo com Ele. Exatamente. Não tem como eu ter filhos equilibrados, saudáveis, emocionalmente e espiritualmente, se realmente eu não estou lá inculcando, andando, levantando, andando. Exatamente. Isso também fala de gastar tempo ali na educação. E no casamento também, principalmente também, né? O tempo que é gasto. Então, tudo que realmente tem valor, eu preciso entender que existe um tempo. E essa questão do tempo, ela é muito interessante, porque hoje, 1 minuto faz diferença. Sim. Porque nós temos aí assuntos falados, receita ensinada em 1 minuto, um pensamento desenvolvido em 1 minuto com as redes sociais. Então, você não pode dizer, não tenho tempo para fazer isso. Se você tiver 5 minutos, faz muita diferença. Mas às vezes esses 5 minutos a gente fala, não tenho tempo, vou deixar para outro dia. Eu falo principalmente na parte de organização. Eu aprendi a não perder nenhum minuto nessa parte de organização. Porque eu não gosto de ver as coisas fora do lugar. Se eu não gosto de ver as coisas fora do lugar, eu preciso me organizar. Sim. Então, se eu tenho 2 minutos, 3 minutos, eu vou organizar qualquer coisa que está no meu caminho. Porque se eu vou deixar, eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para noite, eu vou deixar para tal dia. Essa gaveta eu só vou arrumar no mês que vem, porque eu não tenho tempo agora. Arruma aquele pedacinho de 10 centímetros por 10 centímetros, que já vai mudar seu dia, já vai mudar. Quando você olhar para aquele ambiente, já vai estar diferente. E falando sobre olhar, quando você olha para coisas desorganizadas, a sua mente tende também a ficar desorganizada. A neurociência, a psicanálise também explica sobre exatamente. isso. Quando você olha para coisas organizadas, limpas. Isso manifesta o meu estado interno. A desordem. E não precisa ser luxuosa. Sim. Esse que é o engano que tentam colocar na nossa cabeça. Tem que ser luxo. Não precisa ser luxo. Pode ser simples, mas tem que ser limpo e organizado. Ontem eu passei na frente de uma TV, eles ficam para mostrar a resolução, né? Eu falei, gente, eu podia passar aqui 1 hora ficando olhando para isso. Tão lindo. As imagens tão lindas. E ao invés de ficar ouvindo baboseira de alguns influencers por aí, né? Sim. A nossa mente, parece que existe uma higiene mental quando você vê o belo. Quando você fica olhando ali imagens belas que Deus criou. Isso acho que é outra característica feminina, né, sim. Apóstolo? O belo. Ornar a casa, a ordem da casa. E a gente entende que a ordem, dentro da psicologia, ela te gera previsibilidade e estabilidade. Sim. Então, as crianças, quando elas crescem num ambiente de ordem, ela entende, ela está construindo ali um chão, uma base sólida, para que todas as outras se constituem. Então, a ordem, ela vai gerar o quê? Essa previsibilidade, eu estou seguro. E a segurança, ela é uma base emocional importante. Sim. Então, assim, e o olhar da mulher, ela traz isso também. Atenção aos detalhes. Em nenhum momento aqui a gente está colocando uma limitação do luxo, mas trazer o entendimento com aquilo que nós temos. O que eu tenho? Sim. O que está ao meu alcance? O que eu posso usar? Então, é o entendimento que nós colocamos aqui do valor, do tempo, do cuidado. Da simplicidade, mas a beleza, ela está na simplicidade. Eu vejo que a beleza está na simplicidade. O luxo já é uma coisa que já se espera, né? Beleza dele, do luxo. Te gera mais conforto, talvez. Exatamente. Mas a beleza realmente eu vejo que está em coisas simples, organizadas e limpas. Se você vai procurar, realmente é. Porque o que deixa uma pessoa bonita, além de maquiagem, de tudo? Se ela todos os dias lava o seu rosto, já faz muita diferença. Coisa simples. Eu não tenho todos os produtos para manter minha pele. Esses tempos, quando acho que eu tinha quase 50 anos,
eu não usava nada. Eu usava sabonete Johnson, creme Johnson, tudo no rosto só. Aí uma pessoa vem me perguntar, que cremes você usa pra a sua pele ficar boa? Assim, eu falei, não, eu só uso sabonete Johnson. Eu usava até no cabelo, shampoo Johnson, porque é muito fino. Eu uso sabonete Johnson e loção Johnson no meu rosto. Só. Não é possível. E hoje, o que se fala? Que você tem que fazer Botox desde 20 e poucos anos. Verdade. Nós até falamos sobre isso lá na chácara, Então, né? ou seja, eu vou passar 30 Sim. anos levando picada no meu rosto para prevenir. Prevenir o quê? Então, quando eu tiver ruga, eu vou lá e faço. Com 70 anos, sei lá, se eu quiser também. Claro. Não sou obrigada a fazer. Mas o que você faz na sua juventude vai refletir nisso. E não é o Botox que vai mudar isso, não. A senhora trouxe um ponto tão importante que as mulheres elas têm se perdido, né, através dessa pressão. O rosto, o formato do rosto, da boca, do nariz. É claro que as mulheres elas podem, devem se cuidar. Claro, nós estamos falando aqui da beleza, mas a gente está querendo dizer que a verdadeira beleza, ela não está no externo. Às vezes a pessoa coloca uma atenção demasiada naquilo, esquecendo que... Às vezes está dentro. E aí pensa que mexendo no rosto, mexendo no cabelo... Mas é uma distração para ela mesma, para não tratar aquilo que realmente tem que tratar. Que a gente chama de camadas superficiais. Exato. Que é o quê? Qual que é a mulher? A doçura, o discernimento, a serenidade, a graça, a postura. Sim. Então, a verdadeira beleza da mulher, do feminino, é a gente entender... Isso, as atitudes, né? E outra coisa que eu falei até num curso que eu dei esse final de semana, apóstolo, foi sobre, assim, autoridade fabricada. Hoje a gente tem técnicas para tudo, né? A gente tem técnica para poses, estilos de roupas, harmonização, mas a verdadeira autoridade, ela está na presença. E quando a gente fala de presença, é entender o meu eu, quem eu sou. E aí essa presença, a autoridade, ela reflete dentro da minha casa e na educação dos meus filhos. Então, é entender o meu eu, quem eu sou em Cristo. O que Deus fala sobre mim, ter essa identidade restaurada, ter esse caráter de Cristo, porque a nossa autoridade, então, ela não pode ser fabricada. Talvez ali por alguns minutos, dura no Instagram, talvez convence o outro, mas uma pessoa inteligente mesmo, ela vai olhar ali para a foto, ela vai ler ali o texto e vai ver que é desconexo. Exatamente. Porque a verdadeira autoridade ela é uma presença. E a presença é quem eu sou. E aí eu gasto tempo. Eu preciso gastar tempo. A gente precisa buscar como referência pessoas autênticas. Pessoas que são a mesma pessoa que é no vídeo, é na vida real. Claro, você tem algumas nuances que não tem como você ficar dando gargalhada na frente do vídeo. Mas buscar pessoas com autenticidade. Às vezes você vê alguém no vídeo, você pensa, nossa, como essa pessoa é alegre pra cima. Aí você vê fora, a pessoa não consegue prender, eu vou ficar presa num pensamento por um segundo, fica o tempo todo procurando coisas. E você vê aí, não tem autenticidade, precisa de máscaras. Quando você não tem autenticidade, você precisa fabricar, né? Fabricar as suas máscaras para cada ambiente. Mas isso é uma prisão também, né? Sim. É uma prisão que aprisiona as pessoas que estão assistindo também. A pessoa que está usando essas máscaras está presa e está gerando prisioneiros através dessa imagem. E a gente vê com uma palavra até pesada, né? Mediocridade, né? Sim. Quando eu vejo que aquilo ali é minha referência... A produção de pessoas medíocres, exatamente, né? Como que eu estou longe do propósito para que eu fui criada. Sim. Isso aí que é triste. E a gente entra aqui então sobre a criação de filhos, né, apóstola? Sim. Porque se a mulher que ela está distante, então, de tudo que nós elencamos até agora, como isso influencia na criação de filhos? Sim. E eu falo que eu não gravo vídeos falando de técnica. Faz isso, eu não me identifico. Porque a técnica sem o entendimento, ela não prospera, ela não funciona. Sim. Ela não produz frutos, ela não produz uma boa educação. Então, tudo isso que nós falamos, quando a mulher está desconectada dessas verdades, qual é a influência, apóstolo, que a senhora entende sobre a criação de filhos? Todo o nosso comportamento influencia 100%. Então,
precisamos estar atentos quanto ao nosso comportamento na frente dos filhos, seja pequenos, sejam adultos. A gente vai ter que, a vida toda vai ter, porque somos exemplo. E, por incrível que pareça, eles pegam muito mais o exemplo negativo do que o positivo, né? O positivo você tem que fazer várias vezes. Agora, se você tem um deslize, aí já vai... Ah, não, mas mamãe faz, mas papai faz. Agora, quando é positivo, isso daí deve ser já fruto lá ainda de quando entrou o pecado no mundo, né? Que foi cortada a nossa relação com Deus, ficamos distantes do Senhor e agora temos que construir tudo. Temos que construir desde o bebê até os filhos, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Nós estamos em constante renovação, buscando a nossa, como fomos criados, né? Então eu vejo que exemplo é o exemplo e os exemplos não podem ser forçados, tem que ser autênticos mesmo, tem que ser o que eu vivo. Não, é a presença, eu não fabrico a presença isso. tem. Quem eu sou, né? Sim. Nossos filhos são moldados nessa verdade. Quem eu sou. Exatamente, e vão aprender a ser assim também. Porque se a gente ensina através de máscaras, eles vão usar máscaras. Não vão saber quem eles são. A falta de identidade, ela gera uma descompensação, desequilíbrio. Desequilíbrio em tudo, desde da nossa mente até o nosso comportamento. Porque a mente vai produzir o nosso comportamento, né? Sim. Biblicamente, a gente sabe disso. Com o que eu alimento a minha alma? Os pensamentos que eu deixo entrar, o que eu deixo entrar na minha mente vai produzir pensamentos. Os pensamentos vão produzir meu comportamento. E o meu comportamento vai produzir a influência daqueles que estão ao meu redor. E no mundo também, né? Porque hoje com as redes sociais eu passo para o mundo aquilo que eu sou. Sim, eu lembro de uma vez... Estava passando por uma luta. Nem era uma luta, um tsunami. e o apóstolo, ele falou assim para mim, resumidamente foi basicamente assim, filho, faz o que você tem que fazer, mas cuida de se manter feminina. Aquela palavra me atravessou, porque fez eu me autoanalisar, avaliar o meu comportamento, porque diante das lutas, das dificuldades, das pressões, e cada uma passa em algum nível, em todo momento. Então, me fez olhar para o meu papel feminino, não deixar que as lutas, as batalhas me distanciem daquilo que é o principal, aquilo que Deus diz. Porque quando nós nos mantemos dentro desses papéis, né, apóstolo, a gente consegue, independente das nossas batalhas, manter o equilíbrio. Então, realmente, quando eu entendo quem eu sou, e aí é um convite assim para as pessoas aqui avaliar, né? Você que está passando por batalhas, por lutas, volta para o seu papel. Exatamente. Volta analisar quem eu estou no momento para voltar para quem eu sou. Não, né? essa frase do apóstolo fez eu refletir sobre as roupas que eu uso. Não, eu quero ser menina, bem menina mesmo. Eu quero lutar sendo menina. Exatamente. Eu quero passar por isso mantendo o meu papel do feminino. Eu não quero ocupar o lugar do Jefferson ou lugares que não são meus. E é incrível que como a gente, mesmo diante da batalha, ele sente a paz. A gente consegue desfrutar de harmonia dentro do nosso lar. E os nossos filhos se alimentam disso. Os nossos filhos, no caso eu tenho 2 meninas, o Gabriel já saiu de casa, então ali as meninas, elas estão me observando, então entender que eu sou exemplo, e como a senhora diz, né, o bom eu tenho que repetir várias vezes, então é manter uma coerência. A coerência continua sendo a forma mais pedagógica de nós educarmos os nossos filhos, né, que é aquilo que a senhora disse. O que é a coerência? Eu sentir, eu pensar e como eu me comporto diante disso. Então, entender essas verdades, assim, falar, opa, volta, e eu quero lutar como uma menina. Eu quero lutar mantendo o meu feminino saudável, equilibrado. Isso é muito interessante, porque quando os papéis são propositalmente induzidos a serem invertidos, para quê? Para que haja uma quebra na unidade.
E gerando essa quebra na unidade, você vai colocar homem contra mulher, marido contra esposa, esposa contra marido, filho contra pai, pai contra filho, patrões contra empregados, empregados contra patrões, professores contra aluno, aluno e por aí vai. O que esse mundo tenebroso está querendo? Romper a unidade para que possa haver o controle. E quando a gente coloca homens contra mulheres, mulheres contra homens, a gente vai sempre querer pegar a função do outro. E isso daí para gerar, já não tem como fugir dessa palavra, né? Gera desequilíbrio, gera transtorno, tristeza, porque eu vou tentar fazer aquilo que eu não fui criada para fazer. Eu não nasci para fazer aquilo, e eu vou querer fazer aquilo, eu vou fazer mal, vou ficar frustrada. Da mesma forma, os papéis invertidos, eles foram feitos para desestruturar uma sociedade, para que pudesse haver uma dominação. Mas nós podemos ainda estar em tempo da gente correr atrás e restaurar isso. Como? Falando a palavra de Deus onde a gente estiver, falando que é importante ser mulher, que é importante ser homem, que é importante ser criança, ser filho. Cada um tem suas características, não são defeitos. Se o homem tem características que muitas vezes o ser humano coloca como defeitos, bem como a mulher. Quando se fala mulher, aí já fala que é fraca, que é emotiva demais, que fala demais, que quer só a sua própria vontade. A gente vê a mídia, tá aí assim. Tudo, a imagem que passa é de homem banana e a mulher autoritária. Começam com o quê? Com piadas. Para poder ser mais fácil de atingir. Mas o fundo totalmente disso é a desestrutura da sociedade. Sim. Para poder ser dominada mais facilmente. Você vê, quando foi implantado o comunismo na Rússia, a primeira coisa que eles fizeram foi colocar cada um membro da família num lugar. As crianças foram mandadas para internatos, o pai para trabalhar lá longe, numa cidade, a mãe para outra cidade. Filhos foram colocados em escolas separadas, irmãos, para que não houvesse unidade, para que houvesse a dominação. E hoje a gente vê que existe em vários países, inclusive no nosso. Sim. Essa sede por dominar a sociedade, quebrando a unidade. Da família, principalmente. Chega ao cúmulo de dizer que a vida familiar é que traz opressão. Então, tem que viver todo mundo separado. É o relativismo, né, apóstola? Exatamente. Hoje a gente está diante do relativismo do casamento, das verdades, não gerando valor na aliança, sim, no compromisso, nada na vale renúncia, né? Renúncia. Para que renúncia? Porque tem como a gente falar de relacionamento, eu não falo de renúncia. Sim. Se eu escolho fazer uma aliança com Jefferson, automaticamente eu renuncio todas as outras opções, todas as outras sim, coisas. Então a gente vive muito a fase do ego, voltada para o eu. E isso tem atingido nos nossos filhos. Hoje as nossas crianças, eu tenho falado muito para os pais e para as mães, voltar a isso. Esse tem sido as grandes brechas dentro dos lares. Mães, voltem para o seu papel no discernir, no estar atento aos filhos. Cuida realmente daquilo que eles assistem. Cuida realmente sim, daquilo que os seus filhos estão se alimentando, que é aquilo que eles estão sendo moldados. Com então, autoridade, não com autoritarismo. Hoje né? Nós não estamos perdendo os filhos nas escolas, apóstolo. Eu tenho por certo, uma convicção é dentro de casa, com aquilo que eles têm se alimentado. Porque a mãe tem saído desse papel de nutrir, de orientar. E o pai, a gente está falando da mulher, mas o pai, né, de formar a identidade, de trazer regras, de trazer limites. Sim. Então, quando eu estava na rádio, teve uma mulher que falou até o seguinte: tenho 5 filhos, não tenho pai. Como falar disso? Como se manter? Como passar por tudo isso? Eu falei, a primeira coisa é você manter no seu papel. Se mantém firme sendo a mãe. Não sim, tenta substituir o papel do homem. Suprir, você não é o homem, você não é o pai dos seus filhos. É você entender que como mãe existe algo pleno, completo, inteiro para você alimentar os seus filhos.
Sim, E Deus, na sua soberania e graça, vai fazer aquilo que Ele tem que fazer claro. na vida dos filhos. Mas quando a gente mantém essa ordem, a gente abre o caminho para essas verdades adentrarem no coração dos nossos filhos. Então, eles são formados nesse entendimento, apóstola, que a senhora traz com tanta verdade e profundidade. É muito importante mesmo essa questão de... Tem muitas mães e tem alguns pais também, porque se a esposa morreu, se a esposa mesmo foi embora, muitos pais cuidam dos filhos. Talvez elas achem que essa palavra aqui, nossa, não é para elas. É, exatamente, mas é para você. É sim, porque Deus, ele é tanto amor como justiça, isso faz parte da justiça. Deus seria injusto de colocar todos os princípios achando que existe aquela família que vai ter o pai, a mãe, os filhos todos perfeitos, a família vivendo totalmente em harmonia. Nós estamos no caminho. Por isso que a Bíblia diz que cria criança no caminho. Nós estamos no caminho, estamos aprendendo e a cada ensinamento que aprendemos, cada princípio, nós vamos vivendo. E isso é muito importante sempre lembrar. Se a mãe não está junto ou se o pai não está junto na criação, porque às vezes também pais ausentes estão na mesma casa, mas não influenciam em nada. Sim. E existem mães ausentes que deixam tudo para o pai também. Essa questão da criação. E a palavra diz pais. Está falando pai e mãe. Que devem ser... Quem que deve educar? O pai e a mãe. E fala o quê? E são papéis ativos, são papéis né? ativos dos Ativo dois. dos dois. Dos dois. Não vai falar, quando você chegar... Eu vou falar pro seu pai quando ele chegar em casa. Ou vou falar para sua mãe. Já vi pais falando, vou falar para sua mãe. Então você está falando, eu não tenho autoridade. A mãe está falando, eu não tenho autoridade sobre você. O pai também, eu não tenho autoridade. E a criança fica ali. Querendo uma autoridade, não um autoritarismo que eu falei agora. Porque quando você fala, desliga isso daí, você não pode assistir isso daí. Mas por quê? Não interessa, não pode. Mas eu gosto. Você não tem querer, você não tem gosto. Eu estou criando o quê? Uma criança que não vai saber pensar. Rebeldes, filhos rebeldes porque ela não entendeu o que está acontecendo. A relação das regras é punição. Exatamente. Isso gera uma quebra de vai vínculo. Associar, ou porque Deus não gosta. Vai associar o princípio, que é uma coisa correta, com uma que foi imposto autoritariamente, não com autoridade. E a palavra de Deus diz que nós devemos ter temor a Deus. O que é esse temor? É um sentimento de adoração. E é sentimento, sim, que através da palavra você vai sentindo um amor tão grande por Deus que gera esse temor. Eu falei, eu sou tão pequeno, mas Deus se importa comigo. Isso é o temor. Então eu vou fazer tudo para agradar a Ele, já que Ele se importa tanto comigo. A conexão, ela vem antes das regras. Sim. A conexão... E eu vejo que muito isso que está acabando com as famílias é esse autoritarismo. Porque é a desconexão, porque a conexão fala de eu gastar tempo com você. Para eu estabelecer uma conexão com os meus filhos, eu gasto tempo com eles. Para explicar, vou perder tempo. Perder tempo. Então, aí você tem que pensar em investir tempo. Eu estou investindo, não tenho tempo. Tem tempo sim, porque passa o tempo nas redes sociais, porque passa tempo assistindo TV. O tempo que está em casa, não, agora eu trabalhei o dia inteiro, eu preciso ter meu tempo. Seu tempo foi ali abdicado quando você decidiu ter uma família e ter filhos. Tem que saber que esse tempo tem que ser partilhado, compartilhado agora. Apóstolo, eu ficaria 1 hora falando só desse tema disso. Porque a conexão, a gente vive um tempo de desconexão mesmo. Sim, cada um no seu espaço, dentro dos lares, sendo terceirizado isso. Mas o equilíbrio, ela vem da conexão comigo, conexão com o Senhor. Primeiramente com Deus. Segundo, entender quem eu sou, para qual propósito eu fui criada. Estabelecer essa conexão com os meus. Mas isso tudo precisa de tempo, arrumar a mesa, contar uma história, ler a palavra de Deus, gastar tempo juntos. É o que Deus faz conosco. Sim. Somos filhos e filho, você gasta tempo ali estabelecendo um vínculo. Depois disso, toda regra, ela gera obediência, gera frutos. Sim. E a gente precisa entender as regras, precisa entender os princípios, que está longe da educação totalmente permissiva. Está longe disso. Sim. E está longe daquela educação totalmente autoritária. Mas que nos gera proteção, prevenção. Exatamente. Quando eu conheço as regras, quando eu conheço os princípios, eu sei por que eu não posso fazer isso.
Eu entendo qual que vai ser a influência disso na minha vida. E crianças pequenas entendem isso. Sim. E a gente Nós somos pode ficar... guardados nessa verdade. Valores e princípios nos guarda, nos preserva. Exatamente. Apóstola, acredito que nós demos o horário, eu nem acredito. Olha, passou muito rápido. Não é? Ai, meu Deus, eu ficaria bastante. Apóstolo, obrigada mais uma vez por compartilhar tanto conhecimento conosco. Amém. Você que está nos assistindo, seja abençoado através desses ensinamentos, entendendo que o seu papel de mulher tem muito valor para Deus. E Deus deseja manifestar através da sua vida o caráter dele, porque você, mulher, foi criada à imagem e à semelhança de Deus. E talvez você pense, ai, Polly, você não conhece a minha história com tantos traumas, mas lá em Gálatas diz também, né? Até que Cristo seja formado em vós. Então existe uma palavra de restauração. Deus, ele quer restaurar a sua identidade para você viver de forma plena, porque isso é promessa de Deus para nós, né, apóstola? Exatamente. Então é um convite hoje para você se reposicionar, que muitas vezes talvez o desequilíbrio que você está passando, o sofrimento, a angústia, é porque você está desconectado dessa verdade. Então é um convite hoje aqui para elas, né, apóstola, voltar à origem de que Deus nos criou, voltar. Não importa em que lugar do caminho você está, você pode voltar na sua origem. Eu quero pedir para a senhora deixar uma imagem, uma mensagem final aqui para as mulheres que estão nos assistindo. Eu quero deixar... Pode falar ali, apóstola. Quando a gente olha para a palavra de Deus, tem o capítulo 31 de Provérbios, parece assim aterrorizante para algumas mulheres, porque pensam, jamais vou ser perfeita como essa mulher, de Provérbios 31, 11 em diante, 10 em diante, que fala ali várias coisas que a mulher fala, mas se a gente for analisar, não é que a gente tem que ser como aquela, nós já somos, a gente já faz isso tudo. A gente já faz ali, umas fazem menos, outras fazem mais, mas se for analisar realmente, a gente faz isso. E eu gosto muito do verso 31, 25, que diz que a força e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem temor. Por quê? Porque ela está em Deus, seu coração está em Deus. Amanhã vai ter desafios para enfrentar? Vai ter. Mas eu estou enfrentando os desafios hoje porque eu tenho as ferramentas que eu adquiri na palavra de Deus. A mulher sorri para o futuro, exatamente, né? Sorri para o futuro, porque ela fala, você fica aí no seu lugar, que amanhã a gente conversa esse futuro. Porque amanhã eu vou ter as ferramentas para os desafios de amanhã. Hoje, eu tenho a minha força e minha dignidade. Essa força não é uma força física, é uma força espiritual, emocional, é uma força da base que Deus nos deu. Eu amo esse versículo, porque Deus não fala seja, ele fala que são. Nós somos assim. Não fala seja a força e a dignidade dos seus vestidos. Eles falam a força e a dignidade são. É uma afirmação. É uma afirmação. Ele está descrevendo quem nós somos. E nós somos, sim, mulheres fortes, mas femininas. Então, é possível ser forte, é possível ser feminina. Quando você... É possível lutar como menina, né? Exatamente. Como a apóstola falou para mim, pode, luta, faz o que você tem que fazer. Exatamente, mas, é possível. Como diz, lute como uma menina. Ou seja, aquele quis dizer, no não seu espaço. Saia do seu papel. Exatamente. Não saia daquilo que você foi criada para ser. Para você poder lutar, você vai lutar com as armas que Deus já te deu. E como nós somos guardados quando há entendimento disso. Existe provisão quando eu entendo o meu papel. Existe recursos quando eu entendo o papel realmente que a gente foi criada, né, apóstola? Exatamente. E a nossa função hoje é trazer a verdade que é a palavra de Deus hoje ainda. E eu vou parafrasear aqui Billy Graham. Billy Graham disse assim, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E eu digo que a Bíblia é mais atual do que o que a influência midiática passa a cada dia. Se eles estão falando isso aqui, a Bíblia tem resposta. Então, a modernidade é uma falsa modernidade. A Bíblia tem mais de
de 2000 anos que está escrita, que está no papel, mas ela tem respostas até para amanhã, para tudo. Então, nós temos que ensinar as crianças, os jovens e os adolescentes que a palavra de Deus, ela é atual hoje. Ela é suficiente. E não precisa estar em linguagem cheia de gíria. Ela pode ser na versão original mesmo, que a gente é até bom para desenvolver o intelecto, que você não fique banalizando. Hoje tem versões bíblicas que estão cheias de gíria. Nem conheço, não sou nem coisa curiosa. Absurda, porque eu falo que estão emburrecendo nossas crianças, emburrecendo. Porque nós temos, quanto mais damos acesso a uma linguagem pura, tradicional, mais vai desenvolver e mais vai ser possível você desenvolver lá na frente. Mas, como eu disse, o sistema quer fazer o quê? Não levar você a se desenvolver para ser mais fácil mas que nós venhamos nos alimentar, então. Então, tem que cuidar, nós precisamos cuidar. Do que a gente está nutrindo os nossos filhos, a Bíblia, né? Primeiramente, ler livros bons, ver programas que contribuam para o nosso intelecto, não apenas para passar o tempo. E mulher, né? A gente falou que a mulher fala demais. Cuidado com quem você tem falado sobre o seu coração. Muitas vezes as pessoas entram na nossa intimidade, no nosso jardim, para roubar a nossa unção e nossa autoridade, né, apóstolo? Então, a mulher, ela tem essa facilidade de ficar vulnerável. Então, cuida em quais ambientes, em quais pessoas que você tem dado esse espaço, porque é o que você tem nutrido, é o que você vai transbordar na sua casa, né? Exato. Apóstolo, obrigada, Deus te abençoe. Foi uma honra para mim estar aqui com você. Já até passou nervoso? Passou muito rápido, mas foi uma alegria realmente poder transmitir para tantas pessoas que eu sei que não serão apenas as mulheres que vão ver, né? Apóstolo. Mas que os homens possam saber que nós não somos inimigas dos homens, nosso inimigo, ele é espiritual. Nós não estamos competindo. Não, né? nós e estamos mulher, competindo. Você não foi feita para competir. Você já tem um valor em Cristo, né? Sim. Faz uma oração, apóstola, para a gente finalizar. Pai querido, reconhecemos a sua grandeza. Amém. E reconhecendo a sua grandeza, sabemos que o Senhor, apesar de ser tão grande, o Senhor se importa conosco. O Senhor se importa com os detalhes da nossa vida, o Senhor se importa com cada necessidade da nossa alma. E por isso nós somos gratas, Pai. Somos gratas porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe na nossa vida. Isso faz com que a gente entenda o propósito de estarmos linkadas pela Tua Palavra. Pai, sabemos que o Senhor se importa sempre com cada detalhe. E eu peço agora que todos que estiverem assistindo sejam abençoados grandemente, sejam curados nas suas emoções, curados na sua alma, Pai, curados no seu físico também, Pai, porque eu creio no Deus do impossível, aquele que cura todas as áreas da nossa vida. Curados na família, Pai. Que as famílias possam entender o seu propósito dentro da palavra de Deus, que não é um fardo pesado, mas é leve. E que nós possamos, a cada dia mais, termos desejo de vivermos tudo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Amém. Eu já agradeço por tudo, Pai. Sim, em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia. Amém. Obrigada, gente. Obrigada, apóstola.